Dizem que alguns lugares não querem ser visitados. Existem espaços que absorvem o sofrimento, o desespero, o medo e se alimentam disso. O quarto 313 é um desses lugares. E quem ousa entrar nunca mais sai igual. Carlos era um estudante de jornalismo apaixonado por mistérios. Não daqueles que só leem sobre o assunto, mas do tipo que vai atrás, que investiga de verdade. Durante um trabalho de campo sobre lendas urbanas, ele encontrou uma história curiosa em uma cidade pequena e esquecida pelo tempo. O caso do Hotel Don Giovanni, um prédio centenário, parcialmente desativado, que agora funcionava como uma espécie de museu temático para turistas curiosos. Mas o que realmente chamava a atenção era uma história que poucos tinham coragem de contar, a do quarto 313. Em 1974, todos os hóspedes que dormiram lá desapareceram da noite para o dia, sem rastros, sem pistas. O quarto foi lacrado e desde então virou apenas um número amaldiçoado, um buraco escuro no coração do hotel. Para Carlos, aquilo era ouro puro. Ele não queria só ouvir relatos ou ler arquivos, queria experimentar, sentir na pele. Convenceu o velho zelador a deixá-lo passar uma noite no quarto. Disse que era para seu trabalho da faculdade, disse que estava preparado. O zelador, com olhos fundos e expressão abatida, apenas disse: "Você vai entrar, mas não sei se vai sair." Naquela mesma noite, por volta das 9, Carlos entrou no quarto com sua câmera, lanterna e um pequeno gravador. O ar ali dentro era pesado, espesso, quase como se respirasse junto com ele. As paredes tinham marcas de umidade, o papel de parede se desfazia ao toque e um espelho grande no canto estava coberto com um lençol escuro. O cheiro era uma mistura de mofo, ferro e alguma coisa podre que ele não conseguiu identificar. Ele ligou a câmera, falou diretamente para a lente. "São 21h15. Estou dentro do quarto 313. Vou gravar tudo. Não importa o que aconteça." Deixou a câmera fixa no tripé e se sentou na poltrona. Tudo parecia calmo. Mas às 22h45 ouviu um som fraco, como um arranhar vindo do armário. Ele levantou, abriu as portas devagar. Mas não havia nada lá dentro, nem ratos, nem poeira. Apenas uma estranha sensação de estar sendo observado. Ao voltar para a câmera, percebeu que ela havia parado de gravar sozinha. Recomeçou a gravação e fez mais anotações. Então, pouco antes da meia-noite, decidiu tirar o lençol que cobria o espelho. Ele queria ver o reflexo do quarto. Queria registrar qualquer coisa fora do comum. E ele viu. O quarto estava refletido com perfeição. Mas ele não estava no reflexo. No lugar onde Carlos deveria aparecer, havia apenas uma silhueta negra, parada, sem rosto, sem forma. Apenas um vulto. Carlos olhou para o espelho, depois para si mesmo e de volta ao espelho. A silhueta piscou. Ele não. E naquele momento, o abajur ao lado da cama começou a piscar sozinho, como se estivesse entrando em curto-circuito. Carlos desligou a lâmpada e, ao olhar novamente para o espelho, o que viu o fez gelar até os ossos. No reflexo, a cama atrás dele estava coberta de marcas de mãos vermelhas, como se alguém tivesse se debatido ali, desesperadamente, implorando por ajuda. Mas ao olhar diretamente para a cama, ela estava limpa, sem manchas, sem marcas. Só o espelho revelava o que o quarto escondia. Por volta das 2h30 da manhã, os sussurros começaram. Primeiro baixos, distantes, como se viessem do andar, de cima. Depois mais próximos e mais claros. Palavras desconexas, depois frases inteiras. "Ele está acordado. Você não devia estar aqui. Saia enquanto pode." Carlos girava em círculos, tentando entender de onde vinham as vozes. A porta então bateu sozinha, com força. Ele correu até ela, tentou abrir, mas a maçaneta estava quente, quente como ferro em brasa. Tentou a janela, tentou gritar, mas era como se estivesse selado ali dentro.
isolado do mundo, como se o quarto 1313 tivesse engolido ele. Então, aconteceu. O espelho tremeu, a silhueta voltou, mas dessa vez não estava parada. Andava, se aproximava. Um homem de aparência quase humana apareceu lentamente, sem olhos, a pele pálida e a boca costurada com fios grossos. Vestia algo que parecia um antigo uniforme de hotel. O crachá ainda pendia de seu peito. Silvano, recepção. Carlos recuou, tentando processar o que via, mas ao olhar para sua câmera, notou algo impossível. Ela estava gravando, de costas para ele. E no visor, Carlos aparecia sentado na cama. Mas ele não estava lá. Ele estava em pé diante do espelho. A gravação mostrava algo que não existia naquele momento, ou que ainda ia acontecer. Ele gritou. Gritou com força, mas a própria voz parecia não sair. Foi tomado por um pânico que o paralisou. A silhueta no espelho se aproximou, encostou a mão na superfície de vidro e, ao fazer isso, uma rachadura se formou. Mas não no espelho, no próprio quarto. As paredes começaram a rachar, o papel a descolar com violência. As luzes apagaram de vez. A última coisa que a câmera registrou foi Carlos dizendo ofegante: "Se alguém encontrar isso, não abra o quarto 313. Ele ainda está aqui, esperando outra alma." Na manhã seguinte, o zelador encontrou a câmera, caída no corredor, exatamente em frente à porta do quarto 1313. A maçaneta estava trancada por dentro. Nenhuma janela quebrada, nada fora do lugar, exceto por um detalhe. No colchão do quarto haviam aparecido marcas de mãos ensanguentadas, idênticas às do reflexo. Carlos nunca foi encontrado. O quarto foi lacrado novamente, e desde então ninguém mais ousou tentar entrar. Mas há quem diga que em algumas noites, se você encostar o ouvido na porta, vai ouvir uma voz sussurrando: "Você veio me substituir?" Alguns chamam de coincidência, outros de maldição. Mas depois do que aconteceu com Marina, nem mesmo os mais céticos conseguem explicar o inexplicável. Tudo começou com um espelho antigo, comprado em um brechó de rua. Um objeto pesado, emoldurado com detalhes florais de bronze, manchado pelo tempo. E com algo mais, um certo magnetismo que impedia as pessoas de desviar os olhos. Marina era restauradora de antiguidades e ficou fascinada ao ver o espelho. O dono da loja hesitou. Ao vendê-lo, disse que era uma peça difícil. Quando ela insistiu, ele apenas comentou: "A única coisa que você precisa saber é nunca olhar para ele depois da meia-noite." Marina achou aquilo apenas uma superstição boba. Estava acostumada a ouvir histórias de maldições associadas a objetos antigos. Comprou o espelho por um preço quase simbólico e levou para casa, orgulhosa. No primeiro dia, colocou a peça no ateliê onde restaurava móveis e quadros. Era um lugar silencioso, afastado da rua, perfeito para o trabalho. O espelho, apesar das marcas do tempo, tinha um brilho estranho à noite. Quando as luzes se apagavam, ele parecia emitir um leve reflexo prateado, como se absorvesse o pouco que havia de luminosidade. Na segunda noite, ela notou que, ao passar perto do espelho, sua imagem aparecia ligeiramente atrasada. Um movimento do braço, um piscar de olhos, tudo parecia ter um microatraso. Pequeno, quase imperceptível, mas real. E naquela madrugada, quando passou por ele indo ao banheiro, achou que sua imagem havia sorrido. Mas ela não havia sorrido, nem mesmo se lembrava de estar feliz. No terceiro dia, as coisas começaram a piorar. As plantas do ateliê começaram a murchar de forma inexplicável. O ar dentro da sala estava mais frio, mesmo com as janelas fechadas. E o espelho agora parecia respirar.
O vidro embaçava de dentro para fora, como se algo ou alguém estivesse do outro lado. Marina decidiu cobrir o espelho com um lençol. Mas mesmo assim, durante a noite, ouvia sussurros vindos de onde ele estava apoiado, vozes distorcidas chamando seu nome. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas o cansaço, fruto de noites mal dormidas e trabalho intenso. Mas algo dentro dela dizia que havia cruzado um limite. Na noite seguinte, por volta das 23h50, ela acordou com a sensação de estar sendo observada. Acendeu a luz do quarto e percebeu que o espelho, que estava no ateliê trancado, agora estava encostado na parede do seu quarto, sem lençol, sem marcas de ter sido movido. Era como se ele sempre tivesse estado ali. E então, o relógio marcou meia-noite. Marina, hipnotizada, olhou para o espelho. Dessa vez, sua imagem estava errada. Tinha o mesmo rosto, o mesmo corpo, mas os olhos eram vazios, como se estivessem cobertos por uma névoa. Então, seu reflexo sorriu. Um sorriso que não pertencia a ela. Um sorriso cheio de dentes que não deveriam caber em uma boca humana. Ela tentou se afastar, mas estava presa ao olhar do espelho. Suas pernas tremiam. O ar parecia sumir do ambiente. A luz piscou 3 vezes e apagou. No escuro, ela ouviu a voz clara diretamente dentro de sua mente. Você me viu. Agora eu também vejo você. A partir dessa noite, Marina deixou de ver seu reflexo em qualquer espelho da casa. No banheiro, na cozinha, em vitrines da rua. Nada. Era como se sua imagem tivesse sido apagada do mundo. Mas no espelho antigo, ela ainda estava lá, só que presa. O reflexo passou a viver de forma independente. Deitava, comia, se vestia como ela, mas com um comportamento cruel e impiedoso. Quando amigos vinham visitá-la, comentavam como ela estava diferente. Fria, olhar vazio, sempre olhando para o nada. Marina tentava alertá-los, bater no espelho, gritar, mas ninguém a ouvia. Ela estava ali dentro e alguém ou algo estava usando seu corpo no lado de cá. Ela passou a contar os dias dentro daquela prisão de vidro. Não havia tempo ali, só escuridão e silêncios, quebrados por gritos distantes e pelas novas vítimas que chegavam. Sim, outras imagens também estavam presas, outros reflexos, outras pessoas que olharam para o espelho depois da meia-noite. O objeto foi vendido novamente meses depois, após a misteriosa morte de Marina, que foi encontrada em casa com o corpo coberto de espelhos quebrados. Nenhum sinal de invasão, nenhum indício de suicídio. Apenas um último reflexo congelado em uma lasca de vidro, seu rosto verdadeiro, preso do lado de dentro, gritando. O espelho foi comprado por um colecionador anônimo. Dizem que está em alguma mansão antiga, em uma sala isolada, trancado. Mas de vez em quando, alguém entra por curiosidade e olha, só por um segundo, e isso basta. O tempo passou, mas o espelho nunca foi esquecido. O caso de Marina virou notícia local por semanas, mas logo caiu no esquecimento, como tudo o que desafia a lógica. Porém, o que ninguém sabia é que o espelho parecia ter vontade própria. Escolhia quem seria sua próxima vítima. Ele não precisava ser olhado diretamente. Bastava que alguém se aproximasse dele com o coração aberto ou curioso demais. O colecionador anônimo que levou o espelho jamais revelou seu nome. Sua mansão era protegida por cercas altas, câmeras e cães. Mas não era por medo de ladrões. Era medo do próprio espelho. Ele o mantinha dentro de uma caixa de chumbo, isolado num quarto sem janelas, trancado com correntes e cadeados. Mesmo assim, os empregados relatavam coisas estranhas. Passos no corredor quando não havia ninguém, risadas baixas vindas do sótão, um cheiro de ferro queimado e, o mais perturbador, reflexos que apareciam em janelas, em pias, em telas de TV desligadas, mesmo com o espelho selado. Uma das empregadas,
Desesperada, pediu demissão depois de afirmar que viu uma mulher batendo no vidro do forno enquanto assava pão. Outra sumiu sem deixar vestígios, deixando apenas uma marca de mão espalmada na porta do cômodo onde o espelho estava guardado. Uma marca interna, como se alguém tivesse tentado sair de dentro. Hoje, dizem que o espelho ainda está lá, esperando a próxima brecha, a próxima distração, a próxima meia-noite, porque no fim o espelho não reflete você. Ele revela o que está do outro lado, e se você olhar por tempo demais, ele também olha de volta, e uma vez que ele te vê, ele nunca mais te esquece. A chuva caía pesada naquela madrugada quando Eduardo recebeu a ligação. Do outro lado da linha, a voz trêmula de sua irmã mais nova mal conseguia explicar o que estava acontecendo. Tudo o que ele entendeu foi: "Vem agora, por favor." Ele apareceu de novo. Sem pensar duas vezes, pegou o carro e dirigiu quase 1 hora até a casa da mãe, onde a irmã ainda morava. Era uma estrada rural, cercada por árvores altas e sem iluminação. O GPS não funcionava direito naquela área, mas Eduardo conhecia o caminho. Afinal, cresceu ali. Ao chegar, percebeu que todas as luzes da casa estavam acesas, menos uma, a do antigo quarto do pai, falecido há mais de 15 anos. A irmã o esperava na porta, pálida, os olhos fundos e arregalados. Ela mal conseguia falar. Apenas apontou para dentro com a mão trêmula. "Ele está no quarto. Eu vi com meus próprios olhos, Dudu. É ele, mas não é ele." Eduardo não queria acreditar. O pai havia morrido em um acidente brutal. O corpo nunca fora encontrado inteiro. Apenas o anel de casamento, queimado e deformado, foi reconhecido. E agora, de alguma forma, ele estava ali. Ele subiu as escadas devagar. Cada degrau rangia como se gritasse em advertência. A porta do quarto estava entreaberta e do lado de dentro uma escuridão densa parecia se mover. Quando ele empurrou, a porta sentiu o ar ficar pesado. Um cheiro de terra molhada e ferro tomou conta do ambiente. No canto do quarto, sentado na poltrona onde o pai costumava ler, havia uma figura, encolhida, quieta, apenas uma silhueta. Até que ergueu o rosto. Eduardo ficou paralisado. Era o pai, ou algo que se parecia muito com ele, mas havia algo errado, muito errado. Os olhos eram fundos demais, como 2 buracos escuros, e o rosto parecia costurado em alguns pontos, como se tivesse sido reconstruído. "Filho", a criatura sussurrou, "você me deixou naquele carro." Eduardo cambaleou para trás. Aquilo era impossível. Ele nem estava presente no acidente. Era só uma criança na época, mas a voz era exatamente igual à do pai. Cada inflexão, cada sílaba, o tipo de voz que ecoa na memória, mesmo após anos de silêncio. "Você prometeu que ia me buscar." De repente, as luzes piscaram e o quarto se fechou sozinho. Eduardo tentou abrir a porta, mas a maçaneta queimava. Ele gritou por ajuda, mas lá de fora ninguém ouvia. A irmã estava paralisada, olhando para a porta com lágrimas nos olhos, como se revivesse um pesadelo antigo. Lá dentro, a figura do pai se levantou. Os pés não tocavam o chão. A sombra dele se esticava nas paredes como braços tentando agarrar tudo ao redor. E então ele começou a repetir: "Eu nunca saí daqui. Eu só estava esperando o último membro da família voltar." Eduardo caiu de joelhos, chorando. "O que você quer?" A resposta veio como um trovão: "Quero que alguém fique no meu lugar." Na manhã seguinte, a irmã encontrou a porta do quarto aberta e o quarto vazio. Não havia sinal de Eduardo, apenas a poltrona ocupada e nele um corpo sentado, imóvel, vestindo o mesmo suéter azul que Eduardo usava na noite anterior. Mas o rosto não era mais o dele. E o pior,
Quando ela tentou sair da casa, a porta da frente se trancou sozinha. O telefone não funcionava e a voz do pai, agora mais forte, sussurrou pelo corredor: "Agora é a sua vez." Dizem que aquela casa ainda está de pé, isolada, coberta de trepadeiras, esquecida pelo tempo. Os vizinhos evitam passar por lá. Dizem que, de vez em quando, dá para ver alguém na janela. Ou melhor, 2 alguém, sempre sentados, sempre olhando, um pai e um filho. Ou o que sobrou deles, e à noite, se o vento sopra do lado certo, dá para ouvir a promessa: ninguém sai, até que o último chegue. Os dias se passaram, mas a casa permaneceu em silêncio. Por fora, tudo parecia igual: telhas cobertas de folhas secas, cortinas pesadas fechadas, a varanda sempre vazia. Mas quem ousasse se aproximar sentia um arrepio estranho, como se o ar ali fosse mais denso, carregado de lembranças que nunca partiram. A vizinhança começou a sussurrar. Alguns diziam que à noite ouviam 2 vozes conversando calmamente, como pai e filho em reconciliação, mas as palavras não faziam sentido, como se fossem ditas de trás de uma parede de água. Outros juravam ter visto a mãe de Eduardo parada na varanda, imóvel como uma estátua, com os olhos fixos em um ponto distante, olhos que não piscavam. O tempo deixou cicatrizes naquela casa. Plantas cresceram onde antes havia jardim. As janelas escureceram, e mesmo assim parecia que algo ali dentro respirava. Um jornalista local, curioso com a antiga história do pai que voltou dos mortos, tentou investigar. Acampou na frente da casa com uma câmera noturna e um gravador de áudio. No início, apenas silêncio, mas por volta das 3h da manhã, algo mudou. A porta da casa, até então fechada por anos, se abriu devagar, como se estivesse esperando por ele. A câmera captou apenas estática. O gravador, no entanto, registrou algo arrepiante: passos, uma risada e a frase que se repetia como um sussurro vindo de todos os cantos: alguém sempre fica, alguém sempre volta. O jornalista nunca foi encontrado. Apenas o gravador foi deixado em frente à porta, ainda funcionando, com a última gravação, encerrando com um sussurro quase inaudível: agora é você. O verdadeiro terror não é o que vem de fora, é o que permanece, mesmo depois da morte. É o que não foi resolvido. Um pai que partiu com dor, um filho que cresceu com culpa, uma família que nunca se despediu. Essa história é mais do que uma maldição. É sobre laços que, mesmo destruídos pela tragédia, se recusam a ser cortados, mesmo que isso signifique arrastar os vivos para o lado dos mortos. A casa ainda está lá, intocada, e às vezes basta uma visita, um pensamento ou uma lembrança para despertar o que dorme nas paredes, porque a morte pode levar o corpo. Mas as promessas quebradas, essas, continuam ecoando para sempre.